Que a graça e a paz do Senhor permaneça com todos. Amém? Vivemos dias de grande aflição e confusão sobre a terra, um grande temor, com o Covid, com o vírus. Muitas pessoas já ficaram doentes e muitas morreram, e existe a expectativa de muitas outras serem contaminadas e também chegarem à morte. O que fazer diante de dias tão difíceis? Eu queria meditar com você um texto na Palavra de Deus, em Hebreus capítulo 6, versículo 13 ao 20, e queria destacar aqui o que precisamos ter nesses momentos de grande dificuldade para estarmos em um porto seguro, estarmos confiantes em Deus, estarmos firmados diante de qualquer tempestade que enfrentarmos. Hebreus capítulo 6, versículo 13 diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, Abraão alcançou a promessa. Visto que não tinha ninguém maior do que Deus, ele jurou por si mesmo. Guarde essa passagem. O verso 16 diz assim: porque os homens certamente juram por alguém superiores a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, as duas coisas imutáveis, o juramento e a promessa, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, o qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O verso 19 diz que essa promessa, a confiança que temos em Deus, é como âncora da nossa alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. O destaque nesse texto, Deus abençoando Abraão, e diz o texto, como não tinha alguém maior do que ele jurou por si mesmo. Deus jurou por si mesmo que a promessa que ele deu a Abraão iria se cumprir. O juramento que Deus fez e a promessa que Deus fez a Abraão ia se cumprir na vida dele. E o verso 18 diz assim: porque por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então essas duas coisas imutáveis é o juramento que Deus fez a Abraão e a promessa que Deus fez a Abraão. Esse mesmo juramento, essa mesma promessa é feito a cada um de nós. E é impossível que Deus minta, como diz o texto. Números capítulo 23, versículo 19, diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria, e não confirmaria? Mateus capítulo 24, versículo 35, diz, Jesus dizendo, que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que eu estou querendo dizer para você? Que o juramento que Deus fez em cumprir a sua palavra e a promessa que Deus fez a Abraão, que estende para cada um de nós e para toda a humanidade, aqueles que creem em Cristo, elas são como âncora para a nossa alma. A palavra de Deus, a promessa de Deus é como âncora para a nossa alma, segura e firme, como diz o verso 19, e que penetra até o interior do véu. O que uma âncora geralmente faz? A âncora dá estabilidade
ao navio em tempo de tempestade, joga a âncora, ele fica ali ao firme, não sai do lugar, não é levado pelas ondas. Então a âncora é uma segurança para o navio, mantém ele firme e forte ali naquele lugar. E o texto diz assim, que essa âncora para nós é a palavra de Deus, a promessa de Deus é como uma âncora para a nossa alma, que nos sustenta, que nos firma, que nos mantém firme nos propósitos de Deus, em tempos de tempestade, de tribulações e de confusões. Geralmente os navios lançam a âncora no fundo do mar, e a âncora chega num lugar seguro e trava ali, o navio fica ali parado. E a nossa âncora, pastor? Aonde ela está firmada? No verso 19 também diz assim, observe aí, o qual temos como âncora da nossa alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Essa âncora penetra até o trono da graça de Deus, o Santo dos Santos. É de lá que Ele nos firma e nos sustenta e nos mantém firme em momentos de grandes dificuldades e de grande tribulação. A palavra de Deus é âncora para a sua alma. Ela te torna firme, te sustenta, te mantém de pé, te firma em momentos de grande aflição e grande tribulação. Quais são essas promessas de Deus para nós? Por exemplo, Marcos capítulo 16, versículo 16, diz que quem crer e for batizado será salvo. A salvação é uma promessa feita a nós e é como âncora para a nossa alma. Um dia estaremos com Cristo, com o corpo ressuscitado, moraremos com Ele eternamente. Essa palavra, essa promessa é como âncora para a nossa alma. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz que não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não nos deixará tentar acima do que podemos, antes com a tentação dará também um escape para que possamos suportar. Então Deus nos garante que as tribulações que passamos é de ordem humana, nós podemos suportar, e ainda assim Ele nos dá o escape, a saída para que possamos suportar esses momentos difíceis. Mateus 28, versículo 20 diz que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Enfrentar problemas, enfrentar desafios e tribulações com a confiança de que Deus está conosco é muito melhor. É uma promessa que serve como âncora para a nossa alma. E para fechar essa reflexão, eu queria ler uma parte de Romanos capítulo 8, versículo 32, o 31 e o 32, Romanos, ele diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 31 diante, fala sobre o cântico de vitória. O cântico de vitória é uma promessa de Deus para nós, e ela serve como âncora para a nossa alma, para nos manter firmes. Diz assim o verso 31 de Romanos 8, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Agora preste atenção, o verso 37 diz assim, Paulo dizendo aos romanos, e isso serve para nós também como igreja, como servos de Deus. Verso 37 diz assim, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada pode nos separar de Deus. E esta promessa também é como âncora para a nossa alma. Eu desafio você, durante esses tempos, a encontrar, rever, reler as promessas de Deus que estão escritas na sua palavra. Elas são como âncora para a nossa alma, que penetra até o interior do véu, que nos mantém firme e que nos sustenta em tempos de grande aflição e tribulação. Que a graça e a paz do Senhor Jesus permaneça com todos. Amém?